Bonjour! Bom, pessoal, nós vamos apresentar um trabalho para vocês que se chama Des pays francophones, quelques aspects culturels. E nele a gente vai apresentar alguns países e algumas regiões francófonas, né? Mas antes disso, só para situar vocês no conceito de francofonia. A francofonia ela corresponde a essa relação que os países têm com o francês, né? Então, alguns países pode ter o francês, mas não como língua oficial, né? E são considerados francófonos também. Et moi, c'est João Pedro. Moi, c'est Nicole. Et moi, c'est Wesley. Alors, quelques régions francophones, né? A gente marcou aqui nesse mapa só alguns lugarzinhos francófonos, não são todos os lugares que têm o francês como língua materna oficial, tá? Nós escolhemos falar sobre a Guiana Francesa, aqui na América do Sul, sobre o Maghreb na África e sobre algumas collectivités d'outre-mer aqui na Oceania. E aí a gente vai falar justamente nessa sequência, por quê? Porque a colonização francesa, ela se dá primeiramente no século XVI aqui nas Américas, tanto a América do Sul quanto do Norte, e na África, e depois mais tardiamente aqui na Oceania no século XIX. Então, começamos pela Guiana Francesa, né? La Guyane Française. Ela se localiza na América do Sul e faz fronteira com o Suriname e com o Brasil, né? Onde nós estamos. Bom, a sua capital, né? A chef-lieu é a Cayenne e seus arrondissements são Cayenne e Saint-Pierre-du-Maroni. E como línguas, né, as línguas que são faladas na Guiana, não temos apenas o francês, tá? Nós temos o creole guianais e temos outras línguas, né? E dentre essas outras línguas estão as línguas ameríndias. Bom, a moeda oficial, né? A moeda local, ela é o euro, e isso se deve ao fato de que a Guiana Francesa ela é um departamento da França, é um departamento ultramarino, e ainda faz parte é, enfim, da metrópole. O que que acontece? Nas eleições, eles também votam, né, para presidente de lá. Bom, um último fato curioso é que eles têm um centro espacial de Kourou. Esse é o nome do centro espacial que se localiza na mesma cidade, né, que leva o nome. E mais uma curiosidadezinha é que esse centro espacial de Kourou, ele é o maior da Europa que fica fora da Europa, né? É isso sobre a Guiana Francesa. Alors, le Maghreb, hein? O Maghreb é uma região da, da África, no noroeste da África, que é composta por alguns países, né? Podemos marcar ali o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, mas também de uma forma mais abrangente a Líbia, a Mauritânia e o Saara Ocidental. E justamente o nome Maghreb, ele vem do árabe, que quer dizer onde o sol se põe, e por isso o Ocidente, né? E essa região ela forma uma unidade geográfica, linguística e religiosa. Por quê? Porque a maioria dos habitantes lá, eles têm uma mesma etnia, né? Eles são majoritariamente árabes e por isso eles têm como religião o islamismo e eles falam a língua árabe. Porém, tem também berber. Os berber, eles são os nômades, tá? Que são um grupo étnico também majoritário ali. E depois, alguns descendentes de europeus. E a gente fala muitas línguas justamente por ter tido essa colonização europeia, mas também por ter essas outras etnias que têm seus próprios dialetos, né? E o francês, ele é falado porque a França foi um dos países europeus que colonizou essa região durante o período colonial. E agora falando um pouquinho sobre a Oceania, que fica ali no sul do Oceano Pacífico, a gente vai falar mais específico de três collectivités, a Nouvelle-Calédonie, a Polynésie Française e a Wallis-et-Futuna, que são collectivités, elas fazem parte da França, elas são a França, porém elas não se localizam na Europa. A Nouvelle-Calédonie é um conjunto de ilhas e arquipélagos, e ela foi colonizada em 1853. Atualmente ela tem esse status de collectivité sui generis, o que significa que ela tem um governo local,
bastante independente, mas ela ainda tem, ela ainda é ligada à França metropolitana, à França da Europa. A Polynésie Française, que foi colonizada em 1842, ela é considerada uma collectivité d'outre-mer, então ela também tem laços com a França metropolitana da Europa, um pouquinho mais fortes do que da Nouvelle-Calédonie, mas ela também tem um governo local. E a Wallis-e-Futuna, igualmente, ela foi colonizada pela França em 1882, ela é um conjunto de ilhas e arquipélagos, e ela também tem esse mesmo status de collectivité d'outre-mer. Por eles fazerem parte da França, a língua oficial é o francês. Mas isso não quer dizer que só o francês seja falado nessas collectivités. Então, a gente tem ali na Nouvelle-Calédonie 28 idiomas locais, na Polynésie Française 4 idiomas locais e no Wallis-et-Futuna 2 idiomas locais. E agora a gente convida vocês para escanear esse QR Code ou acessar o link na descrição e acessar um jogo que a gente preparou para vocês conhecerem outros países e outras regiões francófonas. E para assim vocês vão conseguir ver que a francofonia vai muito além da Europa, muito além da França metropolitana. E a gente vai deixar aqui também para contato, para dúvidas, os nossos e-mails. E aqui as nossas referências. E merci à tous et à toutes. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, les Au gens. revoir.